A Batalha da Grã-Bretanha foi uma campanha militar travada durante a Segunda Guerra Mundial, onde a Força Aérea Real, RAF, defendeu o Reino Unido contra uma série de ataques perpetrados pela Luftwaffe, a Força Aérea da Alemanha nazista. É descrita como a primeira grande campanha de guerra travada exclusivamente entre duas forças aéreas. Os britânicos reconhecem a batalha como se estendendo de 10 de julho até 31 de outubro de 1940, engolfando parte da campanha de bombardeios pesados feitos pelos como Blitz, que durou de 7 de setembro de 1940 a 11 de maio de 1941. Mas historiadores alemães discordam, afirmando que as duas campanhas não eram necessariamente divididas e que tudo foi uma só operação, que duraria de julho de 1940 a junho de 1941. O objetivo principal das forças alemãs era compelir a Grã-Bretanha a aceitar uma paz negociada. Em julho de 1940, os bloqueios aéreos e navais começaram, com a Luftwaffe atacando principalmente regiões costeiras, portos, navios e centros de produção naval, como na cidade de Portsmouth. Em 1 de agosto, a Luftwaffe foi direcionada a conquistar superioridade aérea sobre a RAF. 12 dias mais tarde, os alemães passaram a focar seus ataques nos aeródromos britânicos e sua infraestrutura militar. Conforme a batalha prosseguia, a Luftwaffe também passou a mirar fábricas envolvidas na produção de aeronaves e outros setores industriais e infraestruturais importantes para o esforço de guerra inglês. Tática de bombardeio de terror em áreas de significância política e com o intuito de causar danos a civis e desmoralizar o Reino Unido. Os alemães haviam conseguido sobrepujar facilmente os Países Baixos, a Bélgica e a França após uma série de ataques relâmpagos, deixando o Reino Unido praticamente sozinho na Europa Ocidental. O comando alemão sabia da dificuldade e impraticabilidade de um ataque anfíbio à Inglaterra enquanto a Marinha Real Britânica controlasse o Canal da Mancha e o Mar do Norte. Em 16 de julho, o ditador alemão Adolf Hitler ordenou a preparação da chamada Operação Leão Marinho, a invasão da Grã-Bretanha com forças anfíbias e paraquedistas. Mas antes que uma invasão com infantaria pudesse ser autorizada, era crucial que a Luftwaffe conquistasse a superioridade aérea sobre os seus britânicos. Em setembro, a RAF, utilizando de bombardeios noturnos, já havia frustrado as preparações alemãs na costa e a Luftwaffe também falharia em capacitar a Força Aérea Britânica. Hitler se viu obrigado a adiar e posteriormente cancelar a Operação Leão Marinho. A Alemanha sofreu pesadas baixas, com muitos pilotos qualificados e bons aviões sendo perdidos. E ao final de outubro de 1940, após 3 meses de operações, já não tinham mais capacidade de lançar investidas aéreas diurnas sobre o Reino Unido. Contudo, os nazistas continuariam com os bombardeios noturnos sobre a Grã-Bretanha até maio de 1941. Do outro lado, os britânicos tiveram seus ânimos revigorados após impedir uma invasão alemã, mas essa vitória veio com um custo alto. Milhares de soldados e civis foram mortos, e várias cidades, especialmente Londres e Liverpool, tiveram suas infraestruturas grandemente danificadas. O historiador Stephen Gungai cita o fracasso da Alemanha em destruir a aviação militar e as defesas antiaéreas britânicas para forçar um armistício, ou rendição, do país como a primeira grande derrota alemã da Segunda Guerra Mundial e um dos pontos de virada do conflito. O nome Batalha da Grã-Bretanha vem do discurso que o primeiro-ministro Winston Churchill fez para a Câmara dos Comuns em 18 de junho de 1940. Que o general Reagan chamou de Batalha da França acabou. Eu imagino que a Batalha da Grã-Bretanha está para começar. No início de julho, a Força Aérea Alemã revitalizou e reagrupou suas formações. Só começou o primeiro ataque maciço em 10 de julho, sendo que outras datas de suprema importância se destacam 15 de agosto e 15 de setembro. No tocante à qualidade dos aviões de combate, os alemães eram mais rápidos e tinham maior velocidade de subida. Os britânicos eram mais manobráveis e mais bem armados. É importante lembrar que Hitler reconstruiu os caças utilizados e, juntamente com seus generais, diminuiu os tanques dos aviões para colocar mais. Assim, os pilotos nazistas tinham que voltar à França para reabastecer. Se restabelecer. Em agosto, a Luftwaffe havia reunido 2.669 aeronaves, que abrangia 1.015 bombardeiros, 346,933 caças e 375 caças com armamento pesado. Embora hoje se lembre merecidamente o papel que os caças Supermarine Spitfire desempenharam na tarefa encarregados de dar combate aos caças de escolta alemães, frequentemente se esquece o importante papel do outro modelo de caça britânico encarregado de abater os bombardeiros. Adolf
Hitler havia planejado e então preparava uma força de 20 divisões. Uma grande desvantagem dos britânicos é equilibrar todos os seus escassos recursos na defesa da sua ilha e manter suas posições no exterior, principalmente no mar Mediterrâneo, Gibraltar, Malta, Chipre e outros territórios. Numa fase mais avançada da batalha, o Reino Unido chegou em situação de extrema necessidade. Não havia mais contingente de pilotos. Recrutas com pouco mais de 2 horas de voo eram levados à linha de frente e eram abatidos muito facilmente pelos pilotos alemães, que tinham a maior força aérea do mundo naquela época. A resistência nacionalista de Winston Churchill, que insuflava a população em discursos no rádio, e também o fato da Rainha Elizabeth, esposa do rei Jorge VI, irmã da Rainha Elizabeth II, não aceitar asilo político em local seguro oferecido pelos Estados Unidos, ajudavam a manter a ação britânica alto. Morrerei com meu povo, citação de Elizabeth Bowes-Lyon durante os grandes ataques alemães. Isso devido ao uso de uma tecnologia até então nova na área militar, o radar. Esta tecnologia teve função estratégica determinante pois diminuía a necessidade de aviões caças voando em função de ronda, pois passou a ser possível definir a localização dos aviões de ataque alemães minutos após sua descolagem no continente europeu. No dia 25 de agosto de 1940, em resposta ao bombardeio acidental da cidade de Londres, no dia anterior, pela aviação alemã, 81 bombardeiros da RAF atacaram a Berlim. O fato assombrou os berlinenses, o alto comando alemão e o próprio Hitler. Vale lembrar que a Europa Ocidental estava quase que completamente nas mãos dos nazistas. Enfurecido, Hitler prometeu vingança, num discurso a 4 de setembro. Simultaneamente, Hermann Göring, comandante da Luftwaffe, recebeu ordens para arrasar Londres. A Alemanha acreditava que a destruição da capital britânica arrasaria o moral do povo e poderia levar o país à capitulação. A chamada Blitz começou a 7 de setembro. A determinação em revidar o ataque aéreo a Berlim teve papel decisivo na batalha. Isto porque pela primeira semana de setembro, o comando de caça aéreo britânico encontrava-se à beira do colapso. Tendo até então concentrado seus ataques aos aeródromos da RAF e estações de radar, o objetivo da Luftwaffe em obter superioridade aérea para preparar uma invasão, conforme o plano Orleão Marinho, havia sido atingido. No entanto, tal superioridade não podia ser mantida indefinidamente, sem um prosseguimento do plano original. Assim, na prática, a determinação do comando alemão em castigar os britânicos, tentando coergi-los a um acordo de paz através de uma campanha de terror aéreo, selou o destino da batalha. Os alemães mudaram os seus alvos. Além de Londres, passaram a atacar outras cidades, com resultados semelhantes. Muita destruição, mas nada de arrefecer o espírito de resistência britânico, dando tempo para que a RAF pudesse se recompor, a ponto de causar aviões bombardeiros alemães, que tornaram impraticável o prosseguimento da ofensiva aérea nazista. Disto resultou tanto a reviravolta da batalha nos meses de setembro e outubro, quanto para os nazistas, mais do que na sua primeira derrota militar tática, uma derrota política estratégica, quando ao se desgastarem se concentrando em um objetivo abstrato, destruir o moral do povo britânico, se desviaram de um objetivo militar prático, a obtenção da superioridade aérea como preparação de uma invasão, o que gerou dúvidas a respeito da eficácia e objetividade do poderio alemão, mesmo entre líderes simpatizantes a Franco e Petain. Winston Churchill, em discurso na Câmara dos Comuns no dia 20 de agosto de 1940, declarou a frase que se tornou célebre: "Nunca, no campo dos conflitos humanos, tantos deveram tanto a tão poucos."